Olá, eu sou Patrick Ian, aluno do curso de Ciência de Dados da FATEC em Ourinhos, e vou apresentar um pouco sobre a segurança da informação, sobre a disciplina de Princípios da Ciência de Dados, com coordenação do professor Thiago José Lucas. O que é um dado? O dado é uma menor unidade de informação. Nós temos os dados, as informações e o conhecimento. A partir dos dados, nós podemos formular informações que nos remetem ao conhecimento. Dados são números, nomes, endereços, fontes de referência de uma unidade pequena. Quando você junta todas elas, você tem um conhecimento sobre uma informação. Você tem uma informação sobre um lugar, um aspecto, e o conjunto de diversas informações gera o conhecimento. A partir de diversas informações sobre uma perspectiva, sobre uma informação, um dado momento, um cenário ao qual você está trabalhando, você consegue inserir, né, um conhecimento a partir daqui. Seus dados, eles estão seguros? Cada vez mais agora com a tecnologia, principalmente agora no período da pandemia, que está todo mundo utilizando as ferramentas tecnológicas para se comunicar, para fazer as coisas que faziam pessoalmente, agora tudo nessa distância. A gente está usando cada vez mais as tecnologias, as ferramentas, e tudo que a gente gera de informação, tudo que a gente coloca de informação sobre a gente é um dado que a gente está distribuindo pela internet e as pessoas podem ter acesso a esses dados. Então tem muita essa questão de perceber como a gente está manuseando os dados, para quem a gente está entregando esses nossos dados, qual que é a importância da segurança deles, né? Bom, no Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei que ela visa regir princípios, direitos do trabalho com dados, principalmente no âmbito da internet. Ela foi promulgada em 2014 e começou a valer já em 2014, e ela vem muito para dizer para a gente sobre a importância da segurança, para dar um respaldo legal e jurídico nesse mundo, para falar que a internet não é terra de ninguém, que tipo, não tem lei, terra sem lei. E a gente tem regras que se aplicam tanto no mundo normal, no mundo real, quanto no mundo virtual. Então ele vai dizer alguns princípios como a informação, a questão de você ter próprio dono dos seus dados, de você ter o direito de ter segurança, integridade das informações, a inviolabilidade desses dados. Ele visa bastante a proteção dos dados, das suas informações. Também ele vem para prolongar bastante a questão de como as operadoras, o tráfego de internet, vem regulamentando elas, como elas trabalham com os dados, as informações, o que elas fazem com as informações que você disponibiliza. Inclusive tem um decreto que volta mais nessa parte especificamente pontuando quais são as obrigações, os deveres, como trabalhar com todas essas informações. Ele tem, por exemplo, informações como a guarda dos registros, quanto tempo, né, vai ficar, essas empresas elas vão ter os seus dados, por quanto tempo, quanto de dado é necessário para ter para que essas empresas elas tenham, né? E também vem com algumas multas para descumprimento dessas legislações, de como a pessoa às vezes usa esses dados para roubar seu cartão de crédito, para fazer alguma coisa ilícita, alguma coisa ilegal, alguma coisa que você não autorizou com seus dados, RG, CPF, todas essas documentações que você acaba compartilhando e acaba, por algum motivo, a própria empresa usando de má fé das informações que você disponibiliza, ou não provendo uma segurança e permitindo que terceiros, né, tenham acesso às informações. Então, aí tem multas de até 10% do faturamento da empresa, desde proibição, suspensão das atividades, e vai variando de acordo com a gravidade da infração. E o principal ponto que esse Marco Civil traz é a questão dos dados, é colocar em pauta na sociedade a importância da segurança da informação, da segurança dos dados que a gente disponibiliza. Mais tarde, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi baseada numa Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Ela vem, né, criada na primeira versão em 2018, em 2019 teve uma atualização. Ela vem falar sobre a proteção dos dados no geral, no contexto geral, não só
no ambiente físico, mas também no digital. Ele envolve desde pessoas físicas, jurídicas, setor público, privado, qualquer pessoa que vá utilizar esses dados para obter informações, sejam elas financeiras ou macro panoramas, pesquisas acadêmicas e por aí vai. Ele traz alguns conceitos de dados para a gente. O dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa, que identifique você. É um dado, uma informação sua, característica que identifique você como pessoa. Um dado sensível é um termo também que vem sendo introduzido. Ele faz referência a um dado que identifique a sua raça, a sua etnia, uma convicção religiosa, opinião pública, são gostos políticos, filosóficos, dados referentes à saúde, à vida sexual, gênero, à biometria. Então, são informações sensíveis, são informações que identificam você, que caracterizam de um modo mais específico. E tem também o termo dado anonimizado, que são dados que eles não trazem a característica do titular. Eles não vão identificar você. Eles são dados que são utilizados no geral, mas sem trazer características particulares, ou sem relacionar aquele dado diretamente com a pessoa, que é o que é muito utilizado em pesquisas, né? Que você não associa, coleta os dados, mas não associa as pessoas, não identifica quem pertence àqueles dados. Eles são dados anônimos. E a lei ela também traz para a gente alguns princípios de como trabalhar com esses dados. Então, ela tem a finalidade, para que tu vai querer esses dados, para que tu vai usar esses dados, qual é o motivo, qual é a relação, deixar isso bem claro com o usuário do dado, com o dono do dado, porque nós somos proprietários, a partir de agora, com a legislação, dos nossos dados. Então, qual a finalidade, com que você vai usar? A adequação é garantir que o que ao que você propôs para usar o dado seja realmente utilizado, não seja utilizado para coisas que não foi combinada, para coisas ilícitas, para qualquer outra coisa que não foi acordado entre as partes. A necessidade. Qual é a necessidade de dado que tu tem? As empresas elas utilizarem somente os dados necessários, não ter um excesso de dados, um excesso de informação sobre a pessoa. Só o que ela realmente precisa, só o necessário. O livre acesso. Ele traz o princípio de que você tem acesso aos seus dados. Você pode em qualquer momento pedir como está seu dado, quais dados foram utilizados, como está sendo tratado, com quem está compartilhado. Então você tem que ter esse acesso, esse livre acesso. Você tem esse direito de ter essas informações sobre o seu dado. A qualidade, como ele está sendo tratado, para que fins, a relevância, a clareza, o grau de acuracidade desses dados. A transparência, sempre tem um processo bem claro de todo esse procedimento. As empresas, inclusive, precisam ter muito bem documentadas, principalmente com essa lei agora geral de proteção de dados, porque ela precisa provar como ela está utilizando os dados, cada pessoa que teve contato, para onde foi, como foi utilizado, ela precisa ter isso tudo muito bem documentado e estar sempre disponível para o proprietário, para o dono do dado estar ali requerendo visibilidade, ele querer ter esse livre acesso, como diz o princípio anterior. Segurança, as empresas também precisam trabalhar com a parte de segurança para proteger esses dados, tanto de invasões de terceiros, como de perca, prevenção, criar toda uma estrutura, né, para prevenir que esses incidentes ocorram, na medida do possível, claro, mas é também a responsabilidade que a gente tem também, né, um dos princípios é a responsabilização e a prestação de contas, que abrange um pouco da transparência, da segurança. A empresa ela é responsável pelos dados que ela está utilizando, então ela tem que prestar contas de tudo isso para a sociedade e para o portador do dado, para o dono do dado. E a gente também tem o princípio da não discriminação, que é você não utilizar os dados para fazer discriminação entre pessoas, como raça, gênero, sexo, não usar esses dados para discriminar as pessoas, para divulgar a desordem. De um modo geral, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz também que os dados não são só esses itens, são dados que podem moldar o seu perfil comportamental. Muito utilizado no Facebook, aqueles joguinhos, com que você curte, o que você compartilha nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, são comportamentos, ações que você vai compartilhando na rede. Tudo isso gera dados, gera informação. Então, esses dados eles também traçam um perfil comportamental. Eles também são considerados dados pessoais.
tem uma cláusula também na lei que fala sobre a alienação dos dados. Então, a empresa ela vai ter disponíveis os dados que foram acordados por um determinado tempo. Normalmente ali de 6 meses a 1 ano, varia de caso para caso da informação dos dados. O governo também tem acesso a esses dados e para políticas públicas, para questão de segurança, são vários pontos que está bem discriminado na lei, que fala quais são os casos onde pode, onde não pode usar esses dados. Então a gente tem todo esse respaldo, esse cuidado, né, essa segurança com as informações que a gente tem agora. Também tem multa, ela pode chegar a 2% do faturamento, 50 milhões de reais por infração de empresa. Teve até uma empresa, agora não lembro o nome, que já foi multada pela essa lei, desde que ela entrou em vigência. A lei de 2018 ela foi alterada em 2019, mas ela começou a valer oficialmente em 2021, que é quando todas as cláusulas dela foram validadas. Em 2018 já entrou algumas em andamento, 2021, 2020 começou o restante, e agora no final de 2020 ela entrou oficialmente. Então ela já está valendo na sua totalidade. A Lei de Proteção Geral de Dados também ela cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, que são órgãos que vão regulamentar, que vão criar uma política, que vão dar um embasamento a toda essa legislação e fazer com que ela seja cumprida à risca, né? Que as pessoas elas tenham direito ao dado e esse direito seja cumprido. O artigo 17 ele diz o seguinte: toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais da liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos dessa lei. Então, essa cláusula ela vem para dizer que nós somos proprietários dos nossos dados. Nós temos o direito de informação, de saber onde está acontecendo, para quem eu vou disponibilizar esses dados, quem vai utilizar. Eles são propriedade minha. Temos alguns casos bem interessantes ao redor de todo o mundo com a questão da segurança dos dados. Privacidade Hackeada é um documentário disponível na Netflix que abrange bastante isso. Ele explana o caso do Facebook e da Cambridge Analytica principalmente, que é uma empresa de trabalho de informação de dados, de comunicação, de marketing, que usava o Facebook para obter dados e informações. Ela ficou bem famosa, né, pelo projeto Alamo, que o projeto Alamo foi o projeto de eleitoral do Trump nos Estados Unidos em 2016. Então, eles fizeram a Cambridge Analytica, coletou dados de boa parte da população, da maioria da parte da população estadunidense. Eles tinham cerca de 5 mil dados de cada pessoa lá. E eles usaram muito desses dados a partir do Facebook, pesquisas, alguns aplicativos, que foi uma causa bem polêmica no mundo todo, que também foi o que gerou essa maior comoção no mundo com a segurança dos dados, da informação, de você ter a propriedade do seu dado. Porque até então não tinha uma legislação específica. Muitos governos ainda estão trabalhando nisso, ainda estão começando. Ele foi o estopim, foi esse caso da Cambridge Analytica que estourou no mundo todo e as pessoas começaram a perceber a quantidade de informação que a gente tem disponível, que a gente mesmo fornece para as nossas redes sociais e para as pessoas utilizarem nossos dados. Então, o projeto Alamo, com o presidente Trump, eles usaram para mapear o perfil comportamental das pessoas, para ver quem tinha mais probabilidade de votar no Trump, na Hillary Clinton, e tentar convencer aquelas pessoas, né, que ainda estavam indecisas, jogando muita propaganda em cima. Eles fizeram uma propaganda bem incisiva. Todo lugar que eles iam tinha uma propaganda para voto para o Trump, a Hillary é bandida e por aí vai. Então, eles tentaram meio que influenciar as pessoas através desses dados. Tinha alguns aplicativos que eles utilizavam que permitia acesso, que foi o principal ponto, a todas as informações do Facebook, as conversas privadas dos Messenger, e não só do usuário que estava usando aquele aplicativo, mas de todos os amigos daquele usuário, eles também tinham esse acesso. Isso não era uma coisa que ficava clara nos termos de aceitação, né? Então, e principalmente inviolava, né, a segurança, a privacidade das pessoas, porque teu amigo usava um aplicativo e só porque você tinha conexão com ele, esse aplicativo tinha acesso a tudo, tinha direito a ter acesso a todas suas conversas, suas mensagens, mesmo que você não tenha nem usado o aplicativo.
Isso é uma coisa absurda. David Cameron, ele entrou na justiça britânica, porque a Cambridge Analytica, a sede deles é lá, para pedir a informação dos dados dele. Ele ficou sabendo desse processo, né, das eleições, e ele queria saber como foi usado, como foi tratado, para quê. Então ele entrou com uma ação na justiça no Reino Unido. Ele menciona uma frase do documentário que ele diz que agora nós somos a mercadoria, porque nossos dados eles são valiosos, então eles são trabalhantes, nossos dados são a mercadoria. E aí desencorrou um monte, um inquérito, várias pessoas foram ouvidas. Brittany Kaiser trabalhava na Cambridge Analytica, ela depois contra a própria empresa, ela expôs várias coisas. Ela usou o termo persuasíveis para falar desse pessoal que estava indeciso, que eram as pessoas que são mais persuasíveis, né, que elas podiam influenciar mais. Ela também menciona que os dados são o recurso mais valioso da Terra. Ele passou o petróleo em valor. E ela considera essa metodologia de análise de dados como uma arma, porque você tem acesso a todas as informações da pessoa, até muito mais informação que a própria família, às vezes. E Carolyn Cadwalder foi uma jornalista do The Guardian que também entrou nessa discussão. Ela pegou mais a parte do Leave.eu, a campanha do Brexit para o Reino Unido largar a União Europeia. Teve muita propaganda e influência disso. Apesar da Cambridge Analytica não oficializar que teve influência nesse processo de retirada do Reino Unido, da saída, né, do Reino Unido da União Europeia, eles tiveram assim uma pitadinha lá. Teve a própria Brittany Kaiser, que trabalhava com eles, estava lá junto com o pessoal que estava organizando a campanha do Live.eu. Então, foi uma coisa assim bem zoada, né, gente? Bem zoada. Nós ainda não entendemos como nossos dados estão sendo usados contra nós. Foi um ponto que ela destacou. E ela tem razão, porque a gente não tem essa noção de como essas informações estão sendo utilizadas. A gente não tem a noção da extensão disso, de como isso é uma coisa absurda. Tipo, o David Carroll, ele tem dados da Cambridge Analytica e quantas mais pessoas. A Cambridge é só uma empresa, né? Mas quantas outras não tem todas as nossas informações, tipo gostos, fotos. É uma coisa assim, muita informação e que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. E a principal bandeira que eles levantaram é o Data Rights are Human Rights, que direitos dos dados são direitos humanos. Eles apoiam o princípio de alocar, de considerar, né, os direitos aos nossos dados, às nossas informações como direitos humanos, porque são dados pessoais, são dados sensíveis, que dizem respeito a nós e muita informação. E essas pessoas hoje estão usando isso de forma desregulada. Por isso a gente tem agora o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa regulamentar e trazer mais segurança para como a gente trabalha com esses dados. Outra minissérie, mini documentário também que explora essa questão é A Era dos Dados, lançado em 2020, também disponível na Netflix. Eu também recomendo vocês assistirem tanto Privacidade Hackeada como A Era dos Dados e Black Mirror. São, assim, que trabalham a tecnologia no mundo, uma coisa assim bem bacana. Os principais pontos que a gente tem na Era dos Dados são o reconhecimento facial. Muitas fotos são divulgadas na internet, no Instagram, tem foto a todo momento no Facebook. E a gente usa esses reconhecimentos faciais como uma senha, né? Bancária, principalmente para permissões. E as inteligências artificiais hoje elas estão bem mais apuradas nesse sentido. O primeiro documentário, inclusive, ele fala bastante sobre o reconhecimento facial, como foi criado. É bem bacana isso, entender como está sendo utilizado. E a gente acaba criando um paradoxo da privacidade. Porque a gente fala que a gente tem privacidade, que a gente quer ter privacidade, mas a gente mesmo acaba divulgando informações sobre a gente na rede. Tipo, a pessoa coloca onde está no Facebook, o que está fazendo, toda hora tem um post do que está fazendo. Então, assim, esses conglomerados de informações eles geram bastante dados sobre a gente, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso perfil, sobre como nós somos, o que gostamos, o que não gostamos. Além de Benford é uma teoria que define que
A maioria das informações, dos dados, dos números, eles começam com o dígito 1 e vão decaindo. O 1 tem maior quantidade de números é 1, depois o 2, 3, 4 e vai caindo até o 9. Os dígitos eles começam com essa numeração. A maioria é 1, depois vai caindo. É uma teoria que o Frank Benford, o Simon Newcomb, ele descobriu essa teoria observando padrões. E aí depois o Frank Benford criou essa teoria, essa lei, né? Tem um gráfico bem bacana para analisar, muito utilizado para acompanhar fraudes. Porque daí você determina um padrão de pixels, um padrão de informação, de trabalho. E você consegue analisar a partir desse padrão como se encaixa essas informações, fake news principalmente, nessa teoria de Benford. Porque elas fogem do padrão, elas fogem dessa lei. Então quando um determinado assunto foge da lei, você já consegue perceber que tem algo errado. E a lei de Benford se aplica para muita coisa. É bem legal, interessante, é bem legal dar uma olhada. A tecnologia proporciona hoje a gente ter dados em nuvem. Isso multiplica a conexão. Você está conectado aqui com uma pessoa do Canadá, Estados Unidos, Rússia e o mundo todo está conectado. Então, pela nuvem, o acesso ficou bem mais fácil e facilitado. Outro ponto é a evolução que as bombas nucleares, apesar de terríveis, trouxeram para a gente, né? A gente tem lá os carbonos que possibilitaram a datação por carbono, identificar quando obras de arte foram criadas ao longo do tempo. Tem toda uma questão de o resíduo que sobrou do primeiro experimento com bomba atômica em Trinity, nos Estados Unidos. Ele gerou um resíduo. Esse primeiro experimento, aí você tem uma comparação com a Lua, que basicamente tinha a mesma estrutura. Então você tem várias teorias astrofísicas de como o mundo se forma. E tudo isso através da tecnologia, você consegue aprimorar e buscar mais. As conexões são muitas e é muito interessante essa perspectiva. É bem interessante dar uma olhada. E Black Mirror, futuro distópico. Lá tem vários episódios sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre como a tecnologia influencia o nosso comportamento, né? As redes sociais, a natureza própria humana em risco, em xeque em alguns casos, como a gente está trabalhando com essa informação, como a tecnologia está influenciando a gente. Se a gente está sendo servo da tecnologia, ou a tecnologia está servindo a gente. São vários pontos bem bacanas, assim, de pirar a mente mesmo. Então a gente tem todas essas gamas de informação, a gente está sempre exposto a um monte de informação, informação a toda hora, a gente disponibiliza muita informação, fornece dados sobre a gente, sobre como a gente atua. Isso é uma coisa muito interessante, porque você consegue usar essas informações para muita coisa boa, mas também consegue usar essas informações para muita coisa ruim. Esse é o principal ponto. Qual a segurança dos nossos dados? Os nossos dados, eles estão seguros? Como a gente está compartilhando? Com quem? Quem tem acesso a esses dados? A quais dados? Como estão utilizando? Então é isso que vem despertar, vem encontrar, trazer essa reflexão de como estão sendo essas informações, como estão sendo tratadas. Elas estão sendo usadas a nosso favor ou contra a gente, contra nós? E aí tem toda essa legislação que vem para tentar minimizar esse impacto, né? Trazer uma legislação, tentar trazer as empresas para trabalharem com um senso mais ético, mais dinâmico, mais transparente de como elas estão trabalhando, por que estão trabalhando, como estão utilizando, trazer mais segurança para a gente e para as nossas informações, para o nosso futuro. Essas foram algumas das referências que a gente utilizou nesse trabalho e gostaria de agradecer a participação aí de vocês acompanhando essa apresentação. Muito obrigado e espero que tenham conseguido ter uma breve noção da importância dos dados e de como eles são importantes e eles influenciam a nossa vida, nas nossas redes sociais e as vidas de outras pessoas. Vou mencionar alguns casos só para finalizar. Tobago e Trindade, ainda com a Cambridge Analytica, lá nessa empresa fez bastante coisa. Eles usaram dados para alterar as eleições. Eles têm um partido indiano e um partido para os afrodescendentes negros.
E aí a galera começou a divulgar uma campanha do Sol e que simbolizava não votar, não era para ir votar. Eles, com os jovens, virou febre, todo mundo fazia vídeo, campanha. Aí chegou na hora da eleição, os negros não foram votar, os indianos foram. Os indianos venceram as eleições de lá. A maior parte dos candidatos foram indianos, porque os jovens indianos respeitam os pais. Os pais falavam, você vai votar, eles iam. Os negros não foram votar e perderam as eleições. Então isso causou um grande impacto geral na política de Trindade e Tobago. Teve um caso também que o Facebook foi utilizado para incitar ódio em Myanmar. Foi uma coisa meio feia. Muita gente morreu por informações divulgadas nas redes sociais. Muita gente. A Rússia usando dados do Facebook também para influenciar campanhas do Black Lives Matter, Blue Lives Matter, negros contra brancos, gente. Então, assim, todas essas informações elas foram colhidas através das redes sociais, das fontes que nós mesmos disponibilizamos, né? E que permitiu esses dados serem analisados, serem coletados, né? Mesmo sem a nossa autorização, sem o nosso conhecimento, principalmente por empresas como a Cambridge Analytica, que ganharam muita fama por utilizar esses dados de modo indevido. Bom, eu agradeço, gratidão, e é isso aí. Vamos começar a pensar um pouco mais sobre como a gente usa nossos dados, como a gente disponibiliza. Os nossos dados estão realmente seguros? Como nós estamos utilizando? Essa é a mensagem que eu quero passar aqui para vocês. A reflexão de como esses dados estão sendo utilizados, como eles estão seguros. Até breve. Tchau, tchau.